Certo? Bom dia, nono, aula de matemática, o livro é unidade 3. Professor Fábio, não esquece, unidade 3, a gente está no final da unidade 3. E nós estamos estudando casos de semelhança. Ali na página 37, o primeiro caso de semelhança é o que a gente chama de, que tem ali no livro, né? É o que a gente chama de ângulo-ângulo, tá? Ali na página 37. A gente já vai entender como tudo isso funciona. Hoje é dia 20 de novembro de 2020. Então vamos ver esse primeiro caso. Acho que o livro apresenta uns 3 casos de semelhança. Daí a gente vai ver um a um. Tá? Então me acompanha na leitura aqui. Ó. Para saber se 2 ou mais triângulos são semelhantes entre si. Fixa aí, ó, semelhança, lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes de mesma medida. E esse é o principal foco da semelhança entre triângulos. Tá? Esse é o principal foco de semelhança entre triângulos. Se a gente tiver formas de observar que 2 triângulos são semelhantes, a gente ganha de quebra lados correspondentes. Isso é propriedade, entende? Correspondentes. A gente tem que verificar quem são os lados correspondentes. Mas se 2 triângulos são semelhantes, a gente ganha de quebra lados correspondentes proporcionais. O que significa isso, né? Que existe uma razão de semelhança entre os lados, né? Entre os perímetros também, mas a gente ganha lados correspondentes proporcionais, né? De um triângulo para o outro existe correspondência entre os lados. O que mais que a gente ganha? Ângulos correspondentes congruentes, ou seja, os ângulos correspondentes têm mesma medida. A gente já viu como produzir, por exemplo, triângulos semelhantes, né? Por exemplo, tu tem um triângulo aqui, ó, ok? E daí tu passa uma reta paralela, corta esse triângulo por uma reta paralela a qualquer um dos lados, ou a este lado, ou a este lado, ou a este lado. Por exemplo, a este lado aqui, eu passo uma reta paralela, eu formo aqui, ó, esse triângulo aqui, ele vai ser semelhante ao triângulo grandão, ou seja, essa base aqui, ó, vai ser proporcional à base inteira. Este lado aqui, ó, vai ser proporcional ao lado inteiro, né? Ao lado inteiro. E esse segmento aqui, ó, né? Nos cortes, unido pelos cortes, né? da paralela, esse segmento aqui vai ser proporcional a esse. O que significa proporcionalidade? Existe um valor que eu multiplico esse e obtenho esse. E esse mesmo valor eu multiplico esse e obtenho a medida desse. E esse mesmo valor que eu multiplico esse e esse aqui, se eu multiplicar esse aqui, eu obtenho esse aqui. É um valor constante. Isso significa proporcionalidade. Né? Então, se eu tenho triângulos semelhantes, eu ganho essas duas coisas de graça, né? Tipo uma promoção, assim. Pensa que é uma promoção, né? Mas eu ganho lados correspondentes proporcionais se os meus triângulos forem semelhantes. Sim, e não é só isso. Além de lados proporcionais, vocês vão ganhar ângulos correspondentes que são congruentes. Ah, mas então eu quero participar dessa promo? O que tu acha? Agora tem que botar a risadinha aí, né? Que tal? Ninguém tá me assistindo. Meus papel de bobo aqui. Ninguém assiste.
quero participar dessa promo. Não perca mais tempo. Verifique se os seus triângulos são semelhantes e ganhe inteiramente de graça. Lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes de mesma medida. E não é só isso. Não, é só isso sim. Tá? Vamos ver o primeiro caso. Vamos ver o primeiro caso, tá? Para tu verificar a semelhança entre triângulos. Então, são critérios que tu utiliza para verificar se dois triângulos são semelhantes. Esse primeiro caso aqui, ó, ele fala a observação de dois ângulos de um triângulo. Esse é um dos mais fáceis. E o que tu precisa saber? O que tu precisa saber de um triângulo? Opa! O que aconteceu? Acho que eu perdi. Acho que alguém quer projetar na minha tela aqui. Deixa eu ver. Eu perdi o espelhamento. Tá. Ganhei de novo. Tá. O que tu precisa saber num triângulo qualquer? O que tu precisa saber? Tu precisa saber, num triângulo qualquer, que a soma dos ângulos internos é 180. Isso daí a gente já está, né? Tipo um Sr. Fabinho, assim, meio que careca de saber, né? Aqui na frente, né, tá complicado, né, o negócio, né, tá, como é que é mesmo que dizem? Aeroporto de mosquito, né, tá complicado. Tem que... Daí, então eu faço isso aqui, eu deixo o cabelo assim, né, só para dizer, né, que tem um pouquinho de cabelo, mas aqui... Vamos lá! Casos de semelhança. O primeiro caso é ângulo-ângulo. Se tu observa dois ângulos congruentes, correspondentes, na verdade, faz correspondência entre dois ângulos no triângulo e essas correspondências te diz que os ângulos têm mesma medida, são congruentes. Tu ganha inteiramente de graça o terceiro ângulo. Claro, porque na verdade, como a soma dos ângulos é 180, certo? Se tu tiver dois ângulos num triângulo, dois ângulos em dois triângulos, né, que se correspondem, o que falta para completar 180 tem que ser igual no outro. Olha só para tu entender aqui, antes de entrar aqui no conteúdo, acho que a gente já começou a falar sobre isso. Pensa num triângulo assim, ó, tá? Aqui tem um ângulo de 90 graus e aqui tem um ângulo de 30 graus. Tu consegue dizer exatamente aqui quanto vale esse ângulo aqui. E se tu pega, porque a soma dos ângulos internos é 180. Então, se aqui tu tem um ângulo de 90 graus e aqui tu também tem um ângulo de 30 graus, o que tu observa entre esses dois triângulos, né? A gente pode botar os lados aqui, ó, A, B e C. E aqui, X, Y e Z, tá? O que tu observa? O ângulo em A, que é de 90 graus, é congruente ao ângulo em X, que também é de 90 graus. Tá? Tu observa isso, o ângulo em A é igual ao ângulo em X, que é de 90 graus. O ângulo em B tem a mesma medida que o ângulo em Y de 90 graus. De 30 graus cada um, né? Significa que esse ângulo em C aqui, ó, vai ser esse mesmo ângulo em Z. O C vai ser o mesmo ângulo em Z. Claro, faz todo sentido, porque 90 mais 30 dá 120, ou seja, esse ângulo em C aqui, ó, esse ângulo em C, eu calculo da seguinte forma, como a soma dos ângulos é 180, eu calculo o ângulo em C da seguinte forma. A gente diz assim, ó, a medida do ângulo em C é 180 menos a soma dos outros dois que eu conheço,
que é 90 mais 30, não é? 180 menos 90 mais 30. Como esses ângulos aqui, ó, são de 90 em 30, o ângulo em Z vai ser calculado da mesma forma. O ângulo em Z, ó, o ângulo em Z vai ser calculado da mesma forma. Eu pego 180 graus, menos a soma desses dois ângulos vai dar o ângulo em Z. Então, esse ângulo em Z aqui, ó, esse ângulo em C é congruente, ou seja, tem a mesma medida que o ângulo em Z, tá? Então, e aí é que entra a rigidez do triângulo. Se dois triângulos têm todos os ângulos correspondentes de mesma medida, os triângulos são semelhantes. Então, o que eu preciso? Verificar só dois ângulos, porque o terceiro eu vou ganhar. O terceiro eu ganho. Na verdade, é isso que ele está dizendo. Se tu fizer correspondência entre dois ângulos apenas, em dois triângulos, tu já tem os triângulos são semelhantes, porque tu vai ter três ângulos internos correspondentes, congruentes, e então os lados correspondentes vão ter a mesma medida. Daí a gente pode até ver quem são, a mesma medida não, os lados vão ser proporcionais. Como é que a gente vê os lados proporcionais? Então essa é a primeira ideia para a semelhança de triângulos. Tu verificar dois ângulos que têm a mesma medida nos triângulos, o terceiro tu ganha, e pela rigidez do triângulo, então os triângulos são semelhantes, né? Todos os ângulos primeiro têm a mesma medida, os triângulos são semelhantes, tá? Então, eu posso dizer assim, ó, que o triângulo ABC, A, B e C é semelhante, daí a gente usa esse símbolo aqui, é semelhante ao triângulo. Vamos ver, no vértice A tem o correspondente ao vértice X, porque o que eu observo é o ângulo, ó, de 90 graus, certo? Esqueci de botar o símbolo aqui do triângulo. É semelhante ao triângulo no vértice em X, que é de 90 graus aqui, ó. Os vértices têm mesmo, o ângulo no vértice tem mesma medida. Depois o vértice em B aqui, ó, o vértice em B de 30 graus corresponde ao vértice em Y de 30 graus. Depois o vértice em C corresponde ao vértice em Z. Esses dois triângulos são semelhantes e nesta ordem aqui, porque daí o que eu observo? Que o segmento AB, primeiro ponto e segundo ponto, ó, o segmento AB, em comparação ao mesmo segmento, ao segmento correspondente aqui, ó. Se eu peguei o primeiro e o segundo aqui, primeiro e segundo aqui, ó, X, Y. A medida do segmento AB em relação à medida do segmento XY é a mesma do segmento BC, segundo e terceiro, medida do BC, segundo e terceiro, em relação a YZ. Então, este lado AB está para este lado XY, assim como este lado BC corresponde ao lado YZ. Ó, pode ver, ó. Aqui, ó, vocês já viram o Sr. Vaguinho, o Mr. W? Vocês já viram com o Mr. W, né? E a gente vai verificar isso na próxima unidade, que isso aqui é chamado de hipotenusa, né? Vocês já viram? Então, o correspondente à hipotenusa aqui, aquela que é apontada pelo ângulo de 90 graus, é esse lado YZ, que é a hipotenusa nesse triângulo apontado pelo ângulo de 90 graus.
Então, ó, o lado BC corresponde ao lado YZ. E da mesma forma, o lado AC aqui, ó, AC, que é o oposto ao vértice B, o lado AC é o oposto ao vértice B, que tem 30 graus. O oposto ao vértice Y, que é o de 30 graus ali, é o XZ. Tá? Então, AC corresponde a este lado aqui. Então, se esses dois triângulos são semelhantes, eu tenho essa propriedade aqui que eu posso utilizar, e além dessa propriedade, eu posso dizer que o ângulo em A, ó, o ângulo em A é congruente ao ângulo em X, que é o primeiro aqui. O ângulo em B é congruente ao ângulo em Y aqui. O ângulo em C é congruente ao ângulo em Z, certo? Tudo isso, então, se dois triângulos são semelhantes, tudo isso eu ganho de propriedades. Basta verificar que dois ângulos internos sejam iguais, mesma medida, eu tenho triângulos semelhantes e eu tenho proporcionalidade entre os segmentos correspondentes, tenho, então, igualdade ali de medida dos ângulos, certo? Certo, então. Agora, então, o ângulo, né? A propriedade de ângulo no triângulo é basicamente isso. É tu verificar dois ângulos de mesma medida, tu já pode dizer, os triângulos são semelhantes. Muito bem. Agora tudo faz sentido. Todas as peças se encaixaram. Que nem no filme do Código da Vinci. Só pode ser isso. Sabemos que os triângulos ABC e o triângulo A', B', C', eu vou botar o triângulo em foco aqui, tá? Espera um pouquinho. Pronto. Eles são semelhantes. Por que a gente sabe que eles são semelhantes? Porque eles correspondem a dois ângulos, tá? De mesma medida. O ângulo no vértice B é o mesmo ângulo no vértice B'. O ângulo no vértice A é o mesmo ângulo no vértice 2A. Isso significa que se esses dois ângulos aqui correspondem a esses dois ângulos aqui congruentes nas suas respectividades, esse ângulo em C aqui, a linha, vai ser igual a esse ângulo em C, certo? E daí, pela rigidez do triângulo, eu sei que os lados correspondentes são proporcionais. Ao lado AB corresponde ao lado a linha B', ao lado BC corresponde ao lado B', C', e ao lado AC corresponde ao lado a linha C', né? Então, existe uma razão de semelhança, né? AB sobre a linha B' é igual a BC sobre B', C', que vai ser igual a AC sobre a linha C'. Tá? Olha a demonstração. Por que isso acontece? Eu acho que ele não demonstra isso pela rigidez, né, do triângulo, mas demonstração. O que ele faz? No triângulo ABC, tá? Traçamos um segmento DE, ele tem que ser paralelo à base, de forma que a D, tá, seja congruente a AB, a linha B'. Então, na prática, se dois triângulos são semelhantes, ele está falando isso aqui, se dois triângulos são semelhantes, tu sempre pode colocar os lados correspondentes
da seguinte forma: tu pode incluir esse lado no seu lado correspondente, esse lado aqui no seu lado correspondente, pode coincidir esse ponto A' com esse ponto A aqui, ó, e esse segmento aqui, ó, ele fica paralelo a este segmento. Vocês já vão entender o que eu estou falando, porque é o que está escrito aqui, na verdade. Tá? Vou colocar a figura aqui, ó, o triângulo ABC aqui, tá? E ele está dizendo assim, ó, tu pode produzir um corte AD. Não, DE. Tu pode produzir um corte DE aqui, ó, de forma que AD é congruente a linha B', tá? Por que ele botou AD, a linha B'? DE é BC. Ah, tá. DE é BC. Só um pouquinho que eu vou ter que botar esse desenho um pouquinho mais para a esquerda, né? Vai ficar mais prático da gente ver. Então, aqui está o triângulo, tá? A, B e C são os pontos, e ele está dizendo assim, ó, traçamos um segmento D de forma que AD, então AD tem a mesma medida que a B, ó. Então, a distância de A até um ponto D tem que ter essa mesma distância aqui, ó, a linha B'. Outra coisa, o DE vai ser um ponto aqui, ó, o DE, D e o E vai estar aqui, ó, acho que vai estar aqui, não sei se vai estar aqui, vamos ver. A condição, ó, DE tem que ser paralelo a BC, tá? Ó, DE tem que ser paralelo, tá aqui, ó, tá aqui. DE tem que ser paralelo a BC, então BC está aqui, então DE tem que estar aqui, ó. Aqui está o ponto D e aqui está o ponto E. Esse segmento aqui, DE, tem que ser paralelo ao BC. Então, e AD aqui, ó, ele está dizendo assim, ó, AD tem que ter essa mesma medida, DE tem que ser paralelo a esse aqui. Vai fazer com que AE, isso vai fazer com que AE tenha a mesma medida que AC, na verdade. Tá? Então, quando os triângulos são semelhantes, deixa eu apagar isso aqui. Quando os triângulos são semelhantes, na prática, tu tem que observar isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui também. Vou fazer o desenho aqui, ó. Ponto A, ponto B, ponto C. Tá? Quando os triângulos são semelhantes, sempre é possível pegar esse aqui, ó, e inserir ali. Tá? Vamos tentar inserir naquele pequenininho, no grandão. Vou ficar de frente aqui. Vamos deixar ele um pouquinho menor. Se esses triângulos são semelhantes, tá? Eu consigo inserir esse triângulo pequeno dentro deste grande aqui, tá? Eu sempre consigo fazer isso e observo
esse corte aqui, eu posso produzir sempre um corte aqui, ó, nesse triângulo aqui, dizendo, por exemplo, que esse corte, esse segmento aqui, corta no ponto D aqui, tá? E ele vai ter essa mesma medida, a distância de A a D tem a mesma medida, pois não, tenha bondade. Quer saber? Tira o boné e senta aí, muito obrigado. Tá? Então, é justamente a gente conseguiu inserir aqui o azul aqui, ó, nesse laranja aqui, ó, certo? Se os triângulos são semelhantes. E daí ele está dizendo assim, ó, a D, ó, tem essa mesma medida do azul, ó, a linha B', tá vendo que eu coloquei por cima? Né? Então, eu produzi esse segmento paralelo a esse aqui, esse ponto aqui é o D, e essa medida aqui é justamente essa medida aqui. Tu sempre vai conseguir fazer isso. E depois ele diz ali, ó, que D até o ponto E, que vai estar aqui em cima do C', D até o ponto E, é paralelo a BC. Isso vai fazer com que o teu AE tenha a mesma medida que a linha C'. Tá? Então, aqui, ó, eu vou botar aqui para a gente verificar isso na verdade. Tá? Ó. DE, o segmento DE é paralelo a BC. Esse AE vai ter a mesma medida que a linha C', eu já vou tirar essa imagem daqui. E AD tem a mesma medida que a linha B'. Tá? É isso que ele está... Opa! Tirei a parte de baixo do triângulo. Vamos colocar mais para cá. Tá? Então, tu sempre consegue produzir um corte aqui, ó, paralelo a esse, de forma que esse lado aqui, o AD, né, tenha a medida de a linha B', o D vai ser paralelo ao BC e o AE vai ter a medida a linha C', como diz ali a figura. Ó. Certo? Sempre consegue fazer esse corte aqui. E daí a gente já sabe que esse corte paralelo aqui a esse lado produz triângulos semelhantes. Tá? E eu acho que é esse o lado que ele vai observar para fazer o desenvolvimento da demonstração. Considerando os triângulos ABC e ADE, tá? Ó. Esses dois triângulos aqui, ó, corte DE aqui, o que a gente verifica? Considerando os triângulos ABC e o ADE, tá? Pelo teorema fundamental da semelhança de triângulos, temos, a gente já sabe, né, pelo teorema fundamental, que esse triângulo pequeno aqui é semelhante ao triângulo amplo grande, não precisa demonstrar novamente. A gente sabe que esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse aqui tem a mesma medida que esse, e esse aqui é comum, os três ângulos têm a mesma medida, então os triângulos são semelhantes. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Muito bem. Logo, o ângulo em A é comum, certo? O ângulo em A do triângulo pequeno, né, DAE, é comum, né, e tem a mesma medida de BAC, que é o que está falando ali. O ângulo em D, ADE do pequeno, tá, tem a mesma medida que o ângulo em B, a gente já viu isso. O ângulo em E tem a mesma medida que o ângulo em C, o DEA, BAC. Considerando agora os dois dados iniciais, que o ângulo em A, tá, e o ângulo em A' são congruentes, porque esse triângulo pequenininho aqui, ó,
É o mesmo triângulo, tem as mesmas medidas, é um triângulo congruente àquele azul que a gente viu, né? E é isso que ele está dizendo, ó. Considerando agora os dados iniciais. Deixa eu colocar o texto aqui, ó. Que o ângulo CAB, estou falando desse ângulo aqui, é congruente ao ângulo em A', C', B', que é esse aqui. C', B', lembra que isso aqui pode ser inserido aqui, né? Então eles têm a mesma medida e que o ângulo em B tem a mesma medida que o B', por ângulo, tá? Deixa eu ver onde é que eu parei, tá? E com base no que acabamos de verificar sobre os ângulos dos triângulos ABC e ADE, temos o ângulo em A, os ângulos, todos eles vão ser correspondentes, é isso que está falando, ó. Do grande, do pequeno e do grande, tá? Todos eles vão ser correspondentes. O ângulo EAD, que é esse aqui do pequenininho, o ângulo CAB, que é esse aqui do grande, né? O ângulo do grande tem a mesma medida. O CA', B', que é do pequeno. O ADE, o ângulo em D, é o mesmo o ângulo em B. E o ângulo em B' também, que é, quando a gente fala aqui, ó, dos ângulos com esses pontos linhas aqui, eu estou falando desse triângulo azul aqui, certo? Desse triângulo azul. E tu não pode esquecer que esse triângulo azul ele é perfeitamente encaixado aqui, ó, nesse grandão aqui. Oi? É maior, mas só que tu encaixa esse aqui, ó, nesse triângulo aqui, de forma que ele caiba, né? Então aqui está a representação do encaixe, ó. O azul pode ser, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó, tá? Porque a gente constrói ele desta forma. E daí ele vem falando tudo isso, né? Que os ângulos então se correspondem, ó. Então, o ângulo em D igual ao ângulo em B, que é igual, tem a mesma medida do que o ângulo no triângulo azul ali, B'.